Queridos alunos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. O nosso tema agora é ação penal privada. A ação penal privada, conforme já comentamos no bloco anterior, é aquela que a legitimidade ativa é do particular. Então, quando o Estado transfere para o particular a legitimidade ativa, a ação penal vira privada. Mas lembrem que o direito de punir, o ius puniendi, é sempre do Estado. O que o Estado transfere para o particular aqui é apenas a legitimidade ativa, porque o direito de punir ele é único e exclusivo do Estado. Tá bom? Vamos lá. Então, conceito de ação penal privada é aquela que a legitimidade ativa é do particular. Tá, professor? Quais são os princípios, quais são as características da ação penal privada? Gente, é só você lembrar da ação penal pública e fazer ao contrário. Só temos um princípio igual. Então vamos lá, ó. Primeiro princípio da ação penal privada é o princípio da oportunidade. Ou seja, a ação penal privada é obrigatória ou facultativa por particular? Facultativa. É o particular que decide se ingressa ou não com a ação penal privada. Princípio da oportunidade. É o particular, é a vítima que decide se ingressa ou não com a ação penal privada. Segundo princípio, disponibilidade, ou seja, a ação penal privada é disponível. O particular pode desistir da ação penal privada a qualquer momento. A ação penal privada, portanto, é disponível. Terceiro princípio, não oficial. Ué, o particular, ele é órgão público? Não. Ele pertence ao Estado? Claro que não. Então a ação penal privada não é oficial. Então a doutrina chama isso de não oficialidade. O quarto princípio é o único princípio igual. É o princípio da intranscendência, doutores. É o princípio da intranscendência. Veja, turma, o princípio da intranscendência, a pena e o processo não podem passar da pessoa do querelado. Faleceu o querelado, acabou, doutores. Faleceu o querelado, acabou. Extingue a punibilidade. A pena e o processo não podem passar da pessoa do querelado. Lembra, turma, que na ação penal pública nós chamamos o acusado de réu e na ação penal privada nós chamamos o acusado, o réu, de querelado, tá bom, turma? E o quinto e último princípio mais cobrado do exame da OAB, a ação penal privada é indivisível. O que significa isso? A ação penal privada é indivisível. Ou você processa todos os envolvidos, ou você não processa ninguém. A ação penal privada é indivisível, turma. Ou seja, quando o querelante, quando a vítima deixa um dos querelados de fora, veja, o juiz extingue a punibilidade de todo mundo, porque ele entende que houve um instituto chamado renúncia tácita, já que a ação penal privada, ela é indivisível. Tá bom, turma? Vamos lá. Espécies de ação penal privada. Espécies de ação penal privada. Primeira espécie é a ação penal privada propriamente dita ou ação penal privada, doutores. Ação penal privada propriamente dita ou ação penal privada exclusivamente privada. Então a primeira espécie de ação penal privada é a ação penal privada propriamente dita ou ação penal privada exclusivamente privada, doutores. Veja, dentre os crimes de ação penal privada, ela é a regra. O que significa? A legitimidade ativa é da vítima, doutores. E a vítima pode ser representada? Pode, tanto no começo, tanto durante o processo. Então, se a vítima é menor ou incapaz, representante legal. Se a vítima já morreu ou não tem representante, CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Conflitou os interesses, a vítima, o juiz vai nomear para a vítima um curador especial. Então, na ação penal privada propriamente dita, a legitimidade ativa é do particular, é da vítima, mas ela pode ser representada tanto no início como durante o processo. Ou seja, se a vítima morre, o CAD pode assumir a ação penal privada na metade. A segunda característica da ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada é que a vítima tem prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva para oferecer a queixa-crime. A vítima tem prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva para oferecer a queixa-crime, doutores. Perfeito? E olha só, quais são os crimes que estão aqui, doutores? Aqui estão a calúnia, a injúria, a difamação, o dano simples, exercício arbitrário das próprias razões.
Tá? Isso é tudo que você tem que saber de ação penal privada propriamente dita. Obviamente, o prazo é penal porque é decadencial, inclui o dia do começo e exclui o dia do final. Obviamente, sendo o prazo decadencial, se a vítima não oferecer a queixa-crime dentro do prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva, teremos a extinção da punibilidade do querelado. Segunda espécie de ação penal privada é a ação penal privada personalíssima. O que é uma ação penal privada personalíssima? É aquela que somente a vítima pode ingressar com a queixa-crime. Olha por que ela é personalíssima. Porque somente a vítima pode ingressar com a queixa-crime. Doutores, ela é personalíssima porque a vítima jamais, em nenhum momento, nem no começo nem durante o processo, pode ser representada. Em outras palavras, morreu a vítima, extinguiu a punibilidade do querelado, porque ela jamais pode ser representada. No Brasil, quantos crimes existem de ação penal privada personalíssima? Apenas um. É o crime do artigo 236 do Código Penal. É o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento matrimonial, exceto o casamento anterior. Então, o único crime atualmente de ação penal privada personalíssima é o artigo 236 do Código Penal, o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento matrimonial, exceto o casamento anterior. Lembrem que, nesse caso, a vítima tem prazo decadencial de 6 meses, contados do trânsito em julgado da sentença civil que anular o casamento. Então o prazo decadencial aqui não começa do conhecimento da autoria delitiva, começa do trânsito em julgado da sentença civil que anular o casamento. Por quê? Porque juiz penal não pode decidir sobre a validade ou a invalidade do casamento, já que isso confere o quê? Estado de pessoa, e juiz penal não pode produzir provas sobre estado de pessoa. Então, ser casado, ser solteiro, ser divorciado, você sabe que isso é estado civil, o juiz penal não pode produzir essa prova. Tá bom, turma? É aquilo que nós chamamos no artigo 92 do Código de Processo Penal de questão prejudicial heterogênea obrigatória. Perfeito? A última espécie de ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Ó, o nome já fala por si só. Subsidiária da pública. Ué, inicialmente, a legitimidade ativa é do Ministério Público. Só que diante da inércia do MP, ó, inércia do MP, nasce para a vítima, não é uma obrigação, nasce para ela um direito. O direito de ingressar com uma ação penal privada, onde deveria existir uma ação penal pública. Como é que é o nome dessa ação? Ação penal privada subsidiária da pública. Tá, professor, quando que nasce para a vítima esse direito? Quando o promotor recebe um inquérito concluído e dentro do prazo do oferecimento da denúncia não faz nada. O que é não fazer nada? Ele não oferece a denúncia, ele não pede novas diligências e nem pede arquivamento. Então, o promotor tem um prazo para oferecer a denúncia, pedir novas diligências ou pedir para arquivar. Se ele recebeu o inquérito e dentro desse prazo ele não fez nada, nasce para a vítima o direito de ingressar com uma ação penal privada, onde deveria existir uma ação penal pública. Tá, professor? Qual é o prazo que o promotor tem para fazer alguma coisa? O promotor tem 5 dias se o réu está preso, 15 dias se o réu está solto. Moral da história. Passou 5 dias, o promotor não ofereceu a denúncia, não pediu novas diligências, não pediu para arquivar, a vítima tem 6 meses para oferecer a queixa-crime, a ação penal privada gerada pública. Se o réu está solto, passou 15 dias, no 16º dia, se o promotor não fez nada, não ofereceu a denúncia, não pediu novas diligências, não pediu para arquivar, aí a vítima pode ingressar com a ação penal privada gerada pública dentro do prazo de 6 meses, turma. É isso mesmo, roubo, homicídio, furto, todos esses crimes de ação penal pública, se o MP for inerte, nasce esse direito para a vítima. Mas lembre, ela não está obrigada, tá bom, turma? Veja, cuidado. Muitos professores apontam a súmula 714 do STF, 714 do STF, como uma quarta espécie de ação penal privada. Isso é errado, isso é um equívoco. A súmula 714, ela só dá uma faculdade para o funcionário público. Por quê? Quando o funcionário público é ofendido no exercício de suas funções, ele sofre um crime contra a honra no exercício das suas funções, o artigo 145 do Código Penal fala, doutores, que a ação penal será o quê? Pública condicionada à representação da vítima. Então o funcionário público deveria procurar o Ministério Público e fazer a representação, a autorização. Só que o que o Supremo falou? Que o funcionário público, se ele preferir contratar um advogado, ele tem esse direito. Veja, então a súmula